está conosco Alessandro Viana Vieira de Paula. Ele vai nos falar sobre o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. O tema do Momento Espírita será Os Mortos Vivem. No ano de 1865, foi publicada a quarta obra da codificação espírita, O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Este extraordinário livro faz um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre anjos e demônios, sobre as penas e outros assuntos de fundamental importância para a compreensão da vida. Em sua segunda parte, apresenta numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Vamos conversar com Alessandro Viana Vieira de Paula depois do Momento Espírita. A comemoração dos mortos, hoje denominada Dia de Finados, tem origem na Gália Antiga, no território europeu. É comum no dia de hoje a intensa visitação aos túmulos e se observam cenas interessantes. Existem os que se sentam sobre os túmulos dos seus amados e ali passam o dia, para lhes fazer companhia, como se em verdade eles ali estivessem encerrados. Outros lhes levam comidas e bebidas para que se alimentem, como se o espírito disso necessitasse. Outros ainda gastam verdadeiras fortunas em flores raras e ornamentações vistosas. Decoram o túmulo como se devesse ser a morada do seu afeto. Tais procedimentos podem condicionar o espírito, se não for de categoria lúcida, consciente, mantendo-o ligado aos seus despojos, ao seu túmulo. Como cristãos, aprendemos com Jesus que a morte não existe. Assim, nossos mortos não estão mortos, nem dormem. Cumprem tarefas e distendem mãos auxiliadoras aos que permanecem no casulo carnal. Prosseguem no seu autoaprimoramento, construindo e reformulando o mundo íntimo na disciplina das emoções. E continuam a nos amar. A mudança de estado vibratório não os furta aos sentimentos doces, cultivados na etapa terrena. São pais e mães queridas, arrebatados pelo inesperado da desencarnação. Filhos, irmãos, esposos, seres amados. O vazio da saudade alugou as dependências de nosso coração e a angústia transferiu residência para as vizinhanças de nossa alma. É hora de nos curvarmos à majestade da lei divina e orarmos. A prece é perfume de flor que se eleva e funde abraços e beijos, a saudade e o amor. Para os nossos afetos que partiram para o mundo espiritual, a melhor conduta é a lembrança das suas virtudes, dos seus atos bons, dos momentos de alegria juntos vividos. A prece que lhes refrigera a alma e lhes fala dos nossos sentimentos. Não há necessidade de se ter dinheiro para honrar com fervor cristão os nossos mortos. Nem a absoluta necessidade de nossas presenças ao lado das suas tumbas. Eles não estão lá. Espíritos libertos vivem no mundo espiritual, tanto quanto estão ao nosso lado muitas vezes, nos dizendo da sua igual saudade e de seu amor. Você sabia que foi no ano de 998 que o Dia de Finados começou a ser comemorado nos mosteiros beneditinos na França?
E você sabia que somente no ano de 1915 se tornou oficial? Se você deseja honrar seus mortos, transforme em pães e peças de vestuário para crianças e gestantes pobres as quantias amoedadas que gastaria na ornamentação dos túmulos e em flores exuberantes. Oferte-as em nome e por seus amados. A mensagem Os Mortos Vivem está no CD Momento Espírita, número 13, que foi produzido pela Federação Espírita do Paraná e está disponível também no site momento.com.br. É com muita satisfação que vamos conversar com Alessandro Viana Vieira de Paula, que é palestrante espírita de Itapetininga, autor dos livros Simples e Complexos e Jesus, o Celeste Amigo. Alessandro, estamos muito felizes por ter você no programa. Neste ano, a obra básica do Espiritismo, O Céu e o Inferno, completa 150 anos. Qual o valor desta obra? É a quarta obra da codificação, que estamos comemorando 150 anos. O valor dela é imenso, porque nesta obra Allan Kardec está desdobrando a quarta parte do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da veneranda doutrina espírita, onde ele tratará das penas e consolações futuras, onde ali explora-se o destino dos espíritos, porque desde que o homem está na Terra, ele questiona o nosso destino. O que é a morte? O que nos acontece durante a morte? O que nos aguarda do lado de lá? Quais são as leis que vigem do outro lado da vida? Há um céu, há um inferno, há um juízo final. Então a criatura humana, ao longo do tempo, diante do processo evolutivo, foi estabelecendo alguns mitos, algumas fantasias em torno dessa vida que prossegue do outro lado. E diz Joana de Angelis que pela lei do menor esforço, nós fomos criando a seguinte regra: eu posso fazer muito pouco ou quase nada aqui na Terra e mesmo assim Deus me brindará com um local de privilégio no mundo espiritual. Porque aqui na Terra existe o privilégio. Muitas vezes concedemos privilégio às pessoas. Deus é justo, Deus é amoroso, dá as mesmas oportunidades a todos os seus filhos. Ele não poderá dar uma condição de privilégio a quem quer que seja. Então vejam que na época do judaísmo, Jesus, quando esteve no templo de Jerusalém, expulsando os vendilhões do templo, era uma negociata com Deus. Eu sacrificava os animais, apagava os meus erros e eu teria direito aos céus, os reinos dos céus. Também, depois, na Idade Média, nós fomos criando. Nós, através da confissão dos pecados, das indulgências, eu erro aqui na Terra, levo uma vida não tão boa e Deus apaga as minhas faltas e eu tenho direito ao céu. Então, coube a doutrina espírita, através dessa obra, O Céu e o Inferno, tratar com mais detalhe, com mais profundidade, essa nossa relação com Deus e, principalmente, essas leis que estão vigentes em nossa vida e que têm aplicabilidade durante e após a nossa desencarnação. Na segunda parte desta obra, Allan Kardec a construiu com as comunicações dos espíritos em diferentes condições evolutivas. Qual o objetivo desta estrutura didática feita pelo codificador? Porque muitas pessoas indagam a nós espíritas da onde é que nós sabemos tanta coisa a respeito da vida no mundo espiritual. Qual é a prova? A prova vem através da mediunidade. A mediunidade é essa possibilidade de termos um intercâmbio com o mundo espiritual. Então, Allan Kardec foi notável ao trazer mensagens de espíritos felizes, infelizes, espíritos endurecidos, medianos, espíritos criminosos, arrependidos. Então, a pedagogia de Allan Kardec é extraordinária para mostrar, conforme nós falamos agora há pouco, o quanto a mentalidade humana, de uma maneira geral, estava equivocada, achando que nós podemos agradar Deus de outras formas para ter acesso ao céu. E Jesus, no Evangelho, deixa muito claro: a cada um será dado segundo
as suas obras. E Allan Kardec, digamos assim, nessa autópsia espiritual, consultando os espíritos após a desencarnação, notem que não era uma mera curiosidade. Allan Kardec não perguntava para o espírito se existe cárie no mundo espiritual, que roupa que o espírito estava usando. Não, Kardec faz perguntas sérias, de conteúdo moral. Então Allan Kardec pergunta, qual é o seu estado? Você está feliz? Em sofrimento? Se está feliz, por que está feliz? Se está em sofrimento, qual é a causa disso? E os espíritos vão contando a causa na última reencarnação, sobretudo dos atos bons ou maus que foram praticando. Então nós vamos nos identificando com esse relato, com esta narrativa, porque muitas coisas que os espíritos fizeram de certo ou de errado estão muito similar à nossa vida. Então nós podemos fazer uma comparação. Quando o espírito fala que errou e está em sofrimento, muitas vezes eu estou cometendo o mesmo erro, ou erros afins. E já vou ter a certeza que se eu continuar agindo dessa forma, eu também estarei em sofrimento no além. Então essa pedagogia de Allan Kardec é justamente para dar prova a toda essa informação, e porque nós temos uma facilidade de nos identificarmos com as histórias das outras pessoas. Os espíritos estão contando as histórias da sua vida. Então essa segunda parte da obra O Céu e o Inferno, como há em muitas obras espíritas, essas histórias dos espíritos, para nós serve de imenso aprendizado, para reavaliarmos o rumo da nossa existência. Outro tema a que Allan Kardec deu ênfase foi o desligamento do espírito do corpo no momento da desencarnação. Como se dá esse desligamento? Allan Kardec dirá, ouvindo a espiritualidade superior, que quanto mais materializada for a criatura humana, mais apegada às sensações, às paixões da terra, esse desligamento é mais lento, mais difícil. Quanto mais espiritualizada for a criatura humana, esse desligamento é mais rápido, mais sutil. Então notem que essa questão do momento da morte, o desligamento do corpo com o espírito e o nosso despertar no mundo espiritual está diretamente relacionado ao nosso estilo de vida aqui na Terra. Não há como burlar. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec chamou de perturbação espírita. Muitos temem a dor na hora da morte. Será que dói? Será que é uma dor física? E nós vamos aprender na narrativa dos Espíritos que a maior dor que nos atinge após a nossa desencarnação é a dor moral, por não termos feito aquilo que nós deveríamos enquanto estávamos aqui no corpo. Por isso nós identificamos que a morte ela é diferente para cada uma das criaturas, não é, Alessandro? André Luiz, numa de suas obras, chega a dizer que não existe uma desencarnação igual a outra, como não há uma reencarnação igual a outra, porque há fatores muito pessoais. O estilo de vida da pessoa, os seus hábitos mentais, as suas aspirações, o seu nível de evolução intelectual, tudo isso repercute nesta hora. Não há como improvisar, não há como levar uma vida, às vezes, de erros ou uma vida interessante, às vezes uma vida de indiferença. Porque às vezes nós vamos encontrar na narrativa que você falou dos espíritos, uma história muito interessante de espíritos que não fizeram o mal, mas não fizeram o bem e narram o seu sofrimento no mundo espiritual. Então muitas pessoas na Terra acham, eu não estou fazendo mal a ninguém, então eu estou cumprindo com os desígnios de Deus. Não. Na verdade, para cumprir com os desígnios de Deus ou com a finalidade da reencarnação, nós temos que promover o bem. Então é muito interessante esses alertas que a espiritualidade superior traz a nós. Essa questão que traz o Livro dos Espíritos, ela é muito importante para que a gente reflita sobre isso, não é, Alessandro? Porque há realmente essa tendência na pessoa a achar que se ela não está fazendo mal, já está tudo bem, não é? Exatamente. Há uma mensagem na segunda parte do Céu e Inferno, que nós temos destacado nas palestras, que é muito interessante. Uma neta evoca o seu avô, que estava desencarnado há 22 anos. E quando o avô fala que ainda tinha um certo sofrimento no mundo espiritual, a neta se espanta, porque ele disse, mas avô, o senhor foi bom aqui na Terra. E ele falou, eu fui bom para os padrões do mundo, mas não fui bom o suficiente para os padrões de Deus. Aí ele usa a expressão, o homem honesto
diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. É bem diferente. Então, às vezes a pessoa morre para os padrões do mundo, foi uma pessoa boa, mas para os padrões de Deus não foi, porque ela não fez todo o bem que estava ao seu alcance, não progrediu intelecto e moralmente conforme estava ao seu alcance, conforme as oportunidades da vida. Então é muito interessante esse homem honesto para os padrões do mundo e homem honesto para os padrões de Deus. Porque é a própria consciência que vai cobrar, não é? Não é um tribunal. Não é Deus que vai nos apontar o dedo e nos cobrar diretamente, são as nossas consciências. Certo, aquela sensação de que poderia ter feito algo mais e não fez, não é? Aí está o inferno. Essas cobranças, a culpa, o sofrimento, aí é o inferno. Então, a obra, o céu e o inferno, vai nos mostrando isso, que não são locais geográficos. São estados da alma, são estados emocionais que nós vamos construindo no corpo e fora dele. Então, se aqui na Terra eu estou errando e a consciência vai me apontando essas falhas, me apontando, eu já estou sentindo uma tristeza interior. Muitas vezes, embora não externe, mas já é o meu inferno interior. Se eu não percebo o erro, levo uma vida de equívocos, volto ao mundo espiritual e lá eu percebo, vem a dor moral, vem o meu inferno interior. Mas Deus é bom e vai nos dar as possibilidades de retificarmos esses passos equivocados. O inferno, como um local de eterno sofrimento, é incompatível com a amorosidade de Deus. Infelizmente, nós temos feito Deus à nossa imagem e semelhança. Nós é que estamos criando um Deus inflexível, que nos dá apenas uma única oportunidade, uma vida. Acertou, vai ao céu, errou, vai ao inferno. Jesus nos mostrou um Deus diferente. Na parábola do filho pródigo, quando o filho erra, ele toma um rumo equivocado na sua vida e quando se arrepende e volta, lá está o pai, que é Deus, de braços abertos, aguardando o retorno do filho. Alessandro, a que se deve o fato de, se não a totalidade, quase a totalidade das pessoas terem medo da morte, que aliás é um dos temas do livro O Céu e o Inferno, né? Exatamente. Aliás, Allan Kardec, ele afirma na obra O Céu e o Inferno porque os espíritas não devem temer a morte. Não e devem, tem muito né? espírita Porque temendo a morte, temendo os espíritos. É impressionante. Mas temem por ignorância. Quanto menos nós conhecemos o assunto, mais aquilo nos aflige. Joana de Andes chega a dizer que o medo da morte é um conflito básico que a criatura humana traz. O medo de morrer e, por consequência, o medo de adoecer, o medo de envelhecer, o medo de empobrecer, porque isso, de alguma forma, nos liga a esse medo de morrer. É instinto de conservação. É natural que lutemos pela vida até o último instante. Mas esse medo tem muito a ver, muitas vezes, com a culpa, o que nos aguarda do lado de lá. Então, as religiões tradicionais, às vezes, contribuem para esse pavor maior, porque falam desse céu, desse inferno. Então, imaginemos ser julgado por Deus, por uma única vida, com a possibilidade de ir eternamente sofrer no inferno. Naturalmente que isso gera temor. Ou ficar no juízo final, ficar aguardando por um tempo indefinido o julgamento de Deus. Se nós temos que esperar uma semana o resultado de um concurso, já é de uma apreensão impressionante. Imaginemos ficar no juízo final aguardando que Deus nos julgue para toda a eternidade. Então, algumas religiões acabam infundindo ainda mais esse pavor, esse medo. A doutrina espírita, como nosso querido Divaldo usa numa expressão, matou a morte. Então mostrou que a morte é um fenômeno biológico natural, a alma prossegue viva, é apenas mudança de vibração, tal como era aqui na Terra. Então, através dessas informações, através da narrativa dos espíritos, entendendo melhor o momento da morte e a vida após a morte, nós vamos naturalmente retirando este medo, este pavor, que norteia ainda este assunto. Esta obra tem o título Céu e Inferno, ou a Justiça Divina, né? Qual a relação entre céu e inferno e a justiça divina? Kardec tem ali 2 capítulos onde ele fala essa justiça das penas eternas, que é o que a criatura humana, na sua mentalidade, tentando compreender essas relações com Deus, criou, que é aquela justiça eterna. Acertou, vai ao céu para a contemplação eterna, ou errou, vai para o sofrimento eterno no inferno.
Aí Allan Kardec escreve o capítulo seguinte, falando a justiça divina segundo o Espiritismo, mostrando esse lado da misericórdia divina, do Pai que nos dá inúmeras oportunidades. Portanto, cai naquele conceito que nós falamos agora há pouco, que céu e inferno, então, não são locais geográficos. Até porque hoje, com essas bilhões de galáxias, diz Allan Kardec, porque nós conceitualmente colocamos o céu para cima e o inferno para baixo. Com esses movimentos de translação, rotação das galáxias, dos planetas, dos sóis, aonde é alto, aonde é baixo. Em função da violência que vemos na atualidade, é comum o pessimismo, a ideia de estar cada vez mais difícil encontrarmos a paz. O que você nos diz, Alessandro, a esse respeito? A doutrina espírita nos fala a respeito desse momento de transição planetária, de ciclos evolutivos, conforme Jesus fala no sermão profético. Então nós estamos vivendo um momento de ciclo evolutivo. A Terra será um mundo melhor, um mundo de regeneração. Mas estamos vivendo o ápice das provas e das expiações. Então é natural que verifiquemos então essa violência acentuada, a corrupção. Estamos vivendo, como diz o nosso querido Divaldo, um momento grave na Terra de profundas reflexões. Mas Deus toma providência, Deus age. Esses espíritos que estão tumultuando o planeta Terra, promovendo essas desordens, à medida que forem desencarnando, porque esta triagem, esse separar o joio do trigo, conforme nós vamos encontrar no Evangelho, já começou na espiritualidade. Então, à medida que os maus desencarnam, já não reencarnam mais na Terra. É como uma sala de aula, onde nós temos ali 40 alunos, 5 fazendo bagunça. Se você não tirar esse aluno que está fazendo bagunça, e a sala não vai ter ordem, a professora não vai conseguir ensinar, então há que se tirar. Então, semelhante a esse processo pedagógico, esses maus alunos, esses maus cidadãos da Terra irão a mundos inferiores, onde prosseguirão seu processo evolutivo. E a Terra terá então uma trégua deles para poder prosseguir nesse processo da construção da paz. Se não fosse essa visão da transição planetária, nós estaríamos pessimistas, porque essa regeneração do planeta demoraria muito mais tempo. Mas como Deus age, como diz Jesus no Evangelho, o Pai trabalha e eu também trabalho, então tenhamos essa noção de que estamos vivendo um ciclo evolutivo. Conforme o calendário maia falava, mas não era o ciclo do fim da Terra, era o fim de um ciclo e um novo ciclo que se inicia. Então, nós veremos que a Terra vai melhorar. Da nossa parte, a nossa responsabilidade é de colaborar para a construção da sociedade melhor. Não entrar em sintonia com essa onda de pessimismo, com essa violência, e sim levarmos adiante a conduta do Evangelho. Como diz o benfeitor Bezerra, pelo Divaldo, agredidos sim, jamais agressores. Caluniados sim, jamais caluniadores. Então é um momento de muita vigilância, porque Jesus nos recomenda que somente lobos caem em ciladas de lobos, armadilhas. Então nós temos que estar muito atentos, que é um momento muito especial. Nós que queremos um planeta melhor, que nós possamos vigiar e orar para não cairmos nas tentações, a fim de que possamos colaborar com Deus na construção dessa sociedade melhor que virá naturalmente. Alessandro, nós queremos agradecer a sua participação. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco, lembrando que este programa e muitos outros já exibidos podem ser vistos no site amemmaringá.com.br. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.